Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos estar meditando em 2 Pedro, capítulo 2, um capítulo muito duro para aqueles falsos profetas, para os enganadores, para os usurpadores do evangelho e também para os desviados. Esse capítulo seria para você muito terrível, caso você estivesse fora dos caminhos do Senhor, já o tendo conhecido antigamente. Eu espero que não seja o seu caso, mas se for, ainda há tempo para arrependimento. Ainda há tempo de voltar ao Senhor. Enquanto há vida, enquanto o Senhor ainda está dando oportunidades, ainda há muito o que fazer por você. Mas quando esse tempo terminar, você vai lamentar ter conhecido ao Senhor e tê-lo deixado. A segunda carta de Pedro, no 2 Pedro 2, diz assim: assim como teve entre o povo lá do Velho Testamento, falsos profetas, do mesmo modo surgirão entre vocês falsos mestres. Sempre nós teremos no meio de nós lobos que introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até mesmo o soberano Senhor que resgatou vocês, trazendo sobre eles mesmos repentina destruição. E muitos, preste atenção, quantos? Muitos seguirão as suas dissoluções. E por causa deles, por causa desses que falam heresias, por causa daqueles que deturpam o evangelho puro do Senhor, por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Jesus é o caminho da verdade. E por causa de falsos profetas, de falsos pregadores, de falsos mestres, de falsos pastores, o caminho do Senhor é blasfemado, porque eles dizem: como assim? A pessoa não pregava o Senhor, não pregava o caminho da verdade e de repente fez isso, roubou, enganou, se prostituiu, fez qualquer coisa tão contrária a essa palavra? Por causa deles, por causa dessas pessoas, o caminho da verdade será blasfemado. Então, você não se espante quando algum famoso pregador ou pastor, de repente, for pego numa heresia, numa inverdade, num pecado muito grande ou num roubo. Não se espante, porque tudo isso está profetizado pelo Senhor Jesus. E diz assim, que muitos seguirão a eles, muitos acreditarão neles, e também movidos pela ganância e com palavras fingidas, sabe o que eles farão? Eles farão comércio de vocês. Eles vão usar vocês para ganhar dinheiro. Ah, mas isso já está acontecendo. Já está acontecendo, olha que coisa. O apóstolo Pedro nem sabia que isso ia acontecer. Já nem estava escrito que isso ia acontecer. Como assim que está acontecendo? Aconteceu, vai acontecer de novo e está acontecendo. Porque assim diz a palavra de Deus, que não erra e que não deixa nenhum tipo de inverdade aqui que não seja posto à luz. A condenação dos quais, desses que fazem tais coisas, já de largo tempo não tarda, a sua destruição não dormita. Espere e você verá como eles serão duramente condenados, tanto aqui quanto pior, na eternidade, não é verdade? E diz assim essa palavra também, dessa condenação, porque se Deus não poupou a anjos quando eles pecaram, não poupou anjos, mas os lançou no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando eles para o juízo. Se ele não poupou o mundo antigo, embora ele preservou Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, ele só poupou Noé e mais 7 pessoas, quanto mais, né? Reduzindo a cinzas aquilo lá. As cidades de Sodoma e Gomorra foram reduzidas a cinza. Ele as condenou para a destruição, tendo posto essas cidades, por exemplo, aos que vivessem impiamente,
Mas ele livrou o justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, porque esse justo que habitava no meio deles, por ver e por ouvir suas maldades, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras daquela cidade. Assim também, da mesma forma que ele livrou a Ló, que era um justo vivendo no meio de injustos, ele sabe livrar da tentação os que são piedosos e reservar para o dia do juízo os que são injustos, já que estão sendo castigados. Presta atenção, ninguém vai escapar, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundícias do desejo desenfreado e desprezam toda autoridade, são atrevidos, são arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, embora sejam maiores em força e poder, não pronunciam contra elas juízo blasfêmio diante de Deus. Mas esses, como criaturas irracionais, por natureza feitas para serem presas e mortas, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo a paga da sua injustiça. Veja bem que Deus não poupou os profetas do Antigo Testamento, não poupou o seu povo. Não poupou a Israel, não poupou os anjos, não poupou Sodoma, não poupou Gomorra. Quanto mais ele não fará com aqueles que, usando indevidamente essa palavra para seu próprio benefício, ele não os castigará? Tenha muito temor. Quando você for abrir a sua boca para falar dessa palavra, tenha temor no seu coração. Saiba que Deus, na mesma medida que Ele é amor, Ele é justiça. Na mesma medida que Ele é bom, Ele também é severo. Pode acreditar nisso. E você também pode receber essa paga. Porque esses homens, ele está falando dos homens que blasfemam, eles têm prazer nos deleites à luz do dia. Eles se deleitam nos seus pecados, nas suas imundícies. Eles são nódoas e máculas, se deleitando em suas próprias dissimulações, quando eles se banqueteiam convosco. Eles participam dos banquetes, né? E vão às festas, e se deliciam, e participam dos deleites à luz do dia. São nódulas, são máculas, se deleitam em suas dissimulações. Que coisa terrível, né? Esses homens de quem Deus está falando, a quem ele vai condenar com certeza, não é verdade? Com certeza ele irá condená-los. Eles não têm chance, tendo os seus olhos cheios do quê? De adultério, são insaciáveis no pecar. Já imaginou uma pessoa insaciável em pecar? Ele peca insaciavelmente, enganando as almas inconstantes, tendo um coração exercitado na ganância. São filhos da maldição. Ele vai dar característica desses homens que fazem essas coisas, insaciáveis no pecado, enganando almas inconstantes, levando multidões ao pecado, os quais, deixando o caminho direito, eles deixaram o caminho da verdade, deixaram o caminho direito. Eles se desviaram e seguiram o caminho de Balaão, o filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, porque o Balaão era um profeta e que se desviou e que foi seguir o caminho da injustiça. E sabe o que aconteceu com ele? Você sabe o que aconteceu, né? Porque a mula de Balaão é famosa, todo mundo já ouviu falar. Ele foi repreendido pela sua própria transgressão através de uma jumenta muda. Uma jumenta repreendeu o Balaão, que falando com voz humana, impediu a loucura do profeta, porque ele estava indo lá para amaldiçoar o povo de Deus, amaldiçoar Israel. E a jumenta o repreendeu, porque ela viu o anjo e ela não atravessou o caminho que ele estava mandando ela ir. Ele começou a espancá-la e ela o repreendeu. E ele entendeu que aquele recado vinha do Senhor e por isso ele não fez a loucura que ele ia fazer e foi impedido
de fazer a sua loucura. Todo mundo conhece a história, né? De Balaão e da jumenta que falou com Balaão. Todos esses que ele citou aí, são o quê? São fontes sem água, são névoas levadas por uma tempestade, para os quais está reservado, sabe o quê? A escuridão das trevas. Para todos eles, a escuridão das trevas está reservada, porque falando palavras arrogantes de vaidade, nos desejos insanos da carne, enganam com dissolução aqueles que iam escapando de viver no erro. Olha só, eles estavam ali prometendo para aquelas pessoas que estavam com o coração tentando escapar da corrupção do mundo, tentando escapar do seu pecado, e foram enganados, porque foram atrás de pessoas que só tinham prazer na ganância, nos pecados, no adultério, na maldade, prometendo a eles liberdade, enquanto eles mesmos eram escravos da corrupção. Imagina-se como que você pode prometer às pessoas que elas serão livres, que elas serão libertas do seu pecado e da sua escuridão, se eles mesmos são servos dessa corrupção. Isso não pode acontecer, eles não têm como prometer algo que nem eles mesmos possuem, mas eles prometem por ganância, para poder tirar o dinheiro das pessoas. Terrível, né? Porque naquilo que o homem é vencido, do mesmo ele se torna escravo. Se você for vencido pela sua mente, vencido pelo seu coração no pecado, você vai se tornar escravo do pecado. O que está dominando a sua vida? Quem domina a sua vida? O Senhor Jesus? Ou esse pecado que tão de perto está tentando te levar para a escuridão? Você é vencido pelo cigarro? Você não se liberta? Você é escravo dele? Você é escravo das drogas? Você é escravo do sexo fora do casamento? Você é escravo do adultério? Você é escravo de um cigarro, de uma erva? Do que você é escravo? Naquilo que você é vencido, você se torna escravo. Aquilo que você tenta se livrar, mas você não consegue, saiba que você é escravo dessa coisa que te domina. E não é o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus pode realmente te libertar. Portanto, porquanto que, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, você escapou da corrupção do mundo, você conheceu ao Senhor Jesus, você foi liberto, aí ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, aí saiba que o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Se você um dia serviu ao Senhor Jesus, mas você foi vencido de novo pelo pecado, por alguma coisa que te aprisionava no seu passado, por um adultério, por uma traição, por um sexo ilícito, por um cigarro, por uma bebida, saiba que o seu segundo estágio é pior do que o primeiro. Você era escravo e você foi liberto. E você agora se voltou e se botou de novo debaixo da escravidão. O segundo estado, que é o estado de quem conheceu ao Senhor Jesus e depois voltou para o pecado, é pior do que o daquele que nunca conheceu ao Senhor Jesus. Esse está numa condição terrível, porque seria melhor não terem conhecido o caminho da justiça. Seria melhor do que depois de conhecer, você se desviar do santo mandamento que te foi dado. Desse modo vem sobre eles o que diz o provérbio verdadeiro. Olha que sentença difícil para você. O cachorro voltou ao seu vômito. A porca lavada voltou a se revolver no lamaçal. Senhor Jesus, que dura a sentença para essas pessoas que te conheceram e foram libertos do seu pecado, que andaram nos seus caminhos, que provaram, tiveram experiências contigo, provaram do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, da tua santidade, foram libertos da escuridão, das trevas, foram libertos do pecado e voltaram novamente ao lamaçal, voltaram ao seu próprio vômito, como diz essa palavra. Eu
Espero que essa não seja a sua situação, que esse não seja o seu estado de vida atual, mas se for, ainda há tempo. Você está respirando? Você ainda tem vida? Então ainda há tempo de se arrepender, porque o caminho da libertação sempre é e sempre será o arrependimento e a humilhação. Humilhe-se na presença do Senhor, humilhe-se na presença daqueles que você blasfemou. Talvez você tenha falado mal de uma pessoa que pregou o evangelho para você, uma pessoa boa, uma pessoa honesta, não aqueles falsos profetas que nós falamos no começo, mas uma pessoa direita que até hoje segue os caminhos do Senhor. Humilhe-se, busque ao Senhor, porque através da humilhação e do arrependimento, talvez o Senhor ainda possa se compadecer de você, porque as misericórdias dele são infinitas, todos os dias elas se multiplicam e você talvez ainda alcance a misericórdia e possa viver na luz com o Senhor, como todos aqueles que pregam o evangelho gostariam que você vivesse. Liberte-se das cadeias do pecado, liberte-se da injustiça, liberte-se da ganância, liberte-se dos vícios, liberte-se do adultério, volte para o Senhor, humilhe-se na presença do Senhor e seja salvo, porque nós não estamos aqui com prazer nenhum de pregar para a sua condenação. Nosso prazer é pregar para a sua salvação. Que o Senhor traga à luz o entendimento dessa palavra, que você volte o seu olhar para Ele, volte para os caminhos dele, para o caminho da verdade, que é Jesus Cristo. Amém? Se você gostou, deixa seu like, compartilha com as pessoas que você ama. Hoje eu estou muito feliz porque eu estou comemorando uma coisa que eu não pensava que iria acontecer. Hoje eu estou completando 500 seguidores. 500 seguidores para mim é muita coisa. Eu esperava 10, 15, 20 pessoas me acompanhando e hoje nós completamos 500 seguidores e quase 28 mil visualizações. Só Deus pode fazer isso. Com certeza não foi eu, com certeza foi o Senhor. Então que Ele me fortaleça, dê sabedoria, eu continuar esse projeto que foi dado por Ele e eu faço só para Ele. Amém? Em nome de Jesus. E você é abençoado junto comigo. Aleluia! Um abraço e até amanhã com 2 Pedro, capítulo 3. E depois nós vamos para João. Eita, eu falo que João é a mini Bíblia. João é como se você lesse a Bíblia inteira em poucos capítulos. Eu chamo 1ª, 2ª e 3ª João de mini Bíblia. Nós vamos chegar lá rapidinho. Amanhã nós terminamos 2 Pedro. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã.